Olá pessoal, para iniciarmos a aula de hoje, começo apresentando esse esquema da relação de uma organização qualquer com seu meio ambiente. Isso normalmente nós chamamos de área de tarefa de uma organização. Então há algumas variáveis que interferem fortemente na atuação de qualquer organização em qualquer local. Variáveis sociais, variáveis tecnológicas, variáveis políticas e variáveis econômicas. Nas variáveis sociais, nós temos os bancos e os concorrentes. Nas variáveis tecnológicas, nós temos os fornecedores e clientes, né? Porque eles nos impactam no sentido em que, se o fornecedor modifica a tecnologia com que produz os seus insumos que nós utilizamos, né? Por outro lado, os clientes também buscam novidades tecnológicas, então isso obriga que a organização procure estar sempre atualizada. Nas variáveis políticas, nós temos os governos e outros grupos de interesse, né, sindicatos, associações comunitárias, etc., que também impactam fortemente no que a organização faz. E, finalmente, nas variáveis econômicas, nós temos sindicatos que têm uma implicação direta nos salários e, portanto, na nossa lucratividade, e os meios de comunicação, que também divulgam novas tecnologias, novas possibilidades, novos mercados. Então vejam como isso interfere fortemente naquilo que a empresa faz no mercado hoje. Vamos então ver mais de perto quais são essas variáveis, né? Por exemplo, a tecnológica. O que está impactando diretamente a empresa? A comunicação mais rápida, né? A internet, os telefones celulares. Então, o volume das informações que há disponíveis hoje, a agilidade com que qualquer pessoa pode acessar a informação e o encurtamento da distância, ou seja, a inexistência das distâncias, é uma coisa fantástica. Também a internet, a microeletrônica associada às telecomunicações e, obviamente, né, tudo isso derivou do desenvolvimento científico e tecnológico. Cada vez nós temos mais facilidades, né? E muita coisa ainda está por vir brevemente, espero eu. Vamos ver agora as variáveis sociais, né? Uma coisa que a gente não pode deixar de salientar aqui é a questão do choque cultural entre gerações, né? Nós vemos uma cultura da qual eu fiz parte, a cultura autoritária de quem está no poder nas organizações, né? A geração Baby Boomer contra a geração XYZ, né, que tem uma postura que não aceita essa forma de atuação muito autoritária. Então, existe um grande choque na gestão de organizações entre os mais antigos e os mais modernos. Também existe um aumento muito grande na expectativa de vida e na diminuição da natalidade, né? As pessoas estão tendo menos filhos, o que está provocando um envelhecimento muito rápido da população. Para vocês terem uma ideia, no período da Segunda Guerra Mundial, a expectativa de vida de um brasileiro era de 45 anos e hoje é de 74 anos. Então isso faz uma diferença muito grande. Também hoje há uma possibilidade de expressão, de uma grande expressão de minorias, né, por questões sexuais, raciais, políticas, etc., coisa que no passado não existia. E isso tem implicações nas organizações. Há novas formas de participação social, então movimentos sociais têm inserção no mercado. Novos valores foram criados, coisas que antes não existiam, hoje têm muita importância, e isso tudo gerou uma força de trabalho diferenciada. As pessoas que estão no mercado hoje são bem diferentes das que estavam há 20 ou 30 anos atrás. Detalhando então as variáveis políticas, o que nós encontramos, né, principalmente no Brasil, estou falando, a questão da democracia política, democracia formal, né? Nós passamos de um período de 20 anos de ditadura militar para um período de democratização a partir de 1984 e hoje, em 2017, vocês têm um panorama, né, das liberdades ao extremo em que o nosso país chegou. Isso tem uma grande influência no ambiente da organização, não só internamente, no relacionamento entre as pessoas internamente, mas também do relacionamento dos clientes, dos fornecedores, dos concorrentes com a nossa organização. Então isso gerou muita participação e diminuiu relativamente o autoritarismo nas organizações. Há um rumo de transparência, né? Os órgãos públicos federais, estaduais e municipais tentam mostrar claramente o que acontece lá dentro, e isso
está gerando no mundo inteiro uma nova configuração geopolítica, uma reestruturação geopolítica em todo o planeta. No que tange às variáveis econômicas, né, nós vivemos um bom período aí de aproximadamente 10, 12 anos de estabilidade econômica, ou seja, houve uma redução significativa na inflação no nosso país. Depois desse período, tivemos aí de 2008 a 2012 uma fase um pouco crítica, de 2012 a 2015 bem crítica, e agora aparentemente entramos numa recuperação. Então, espera-se que a estabilidade retorne, né? Houve então uma grande abertura de mercado, queda de barreiras protecionistas, o que aumenta então a concorrência e exige que as organizações tenham maior capacidade, né, de produção e de prestação de serviço, porque a concorrência provoca isso, uma grande globalização e uma regionalização da economia, uma questão da pobreza global e disparidades regionais, isso nós temos no Brasil, né, um país continental, novas tecnologias de produção sendo incorporadas no nosso país, e com isso tudo nós conseguimos fazer com que o cliente ficasse mais exigente. Então hoje as pessoas têm noção do que seja um bom serviço, do que seja um bom produto, e querem que a empresa entregue. Então, tudo isso que vem afetando o mundo dos negócios e, obviamente, as pessoas no planeta inteiro, tem algumas consequências. A primeira delas, que nos importa diretamente, são as mudanças na força de trabalho, as pessoas que trabalham nas organizações no mundo inteiro, principalmente falando aqui no Brasil, né? Então, nós conseguimos abrir uma porta para a diversidade em termos de raça, gênero, etnia, idade e religião. Isso foi uma coisa que foi uma conquista da humanidade. Também o mercado tem exigido uma maior especialização e uma escolarização maior. Se vocês compararem dados da década de 70 com a nossa atualidade, verão que o nível de escolaridade, de uma maneira geral, cresceu bastante. Também representou uma maior diversidade de valores, de atitudes e de comportamentos, coisas que antes não eram aceitas, agora passam a ser normais. Por outro lado, né, houve uma mudança muito forte nas expectativas dos clientes. Maior exigência de qualidade, prontidão de atendimento, o cliente não quer mais esperar, é tudo online, é tudo agora, não importa a hora, não importa o dia. E o preço dos produtos e serviços tem uma tendência a cair em função da concorrência. Em consequência das mudanças anteriores, nas organizações, houve um processo a partir da década de 90 chamado de reengenharia, ou seja, houve um achatamento na estrutura organizacional, né, e também uma mudança nos processos de produção e na prestação de serviço, porque as organizações ficam o tempo todo, constantemente, buscando foco no mercado, né, escolher o seu nicho de atuação. Houve também um grande movimento de terceirização de serviços, a empresa focando naquilo que era o seu negócio, como dizia o Peter Drucker, "What's your business?", afinal de contas, o que vocês fazem aqui? Vocês não são uma empresa de segurança, vocês não têm que ter vigilante trabalhando para vocês. As empresas também ficaram mais voltadas para os consumidores, né? Consagrando a frase que o cliente é o rei. Então, foco no cliente com o objetivo de fidelização desses clientes. Também houve um período, né, depois de um processo de reengenharia, de delegação de poder e do trabalho em equipe, porque é necessário que as equipes tenham poder de decisão, então o poder tem que estar na ponta. Redução dos níveis hierárquicos, consequência da reengenharia, e as empresas buscaram se aproximar mais das comunidades, fazendo ações comunitárias, assumindo uma postura de maior responsabilidade social. Essa foi uma tendência dos últimos 20 anos, mais ou menos. Com o objetivo de fazer uma certa recapitulação de outros conhecimentos que vocês têm sobre recursos humanos, porque isso é necessário para que nós entendamos como os processos de avaliação funcionam numa organização, eu trouxe esse esquema, que é um esquema sistêmico sobre gestão de pessoas. Então, no miolo desse pentágono, eu tenho o sistema de gestão de pessoas, que está dividido em subsistemas. Algum desses nós vamos analisar em função da questão de gestão de pessoas e avaliação de desempenho. Então, nós temos o subsistema de provisão, que é onde se faz recrutamento e seleção, se busca pessoas no mercado. Depois o subsistema de aplicação, onde se coloca as pessoas no ponto mais adequado na organização.
Posteriormente, o subsistema de manutenção, que é aquele que busca manter associado a nós esse funcionário que nos custou tanto buscar no mercado. Consequentemente, vem o subsistema de desenvolvimento, onde se tenta desenvolver uma carreira e profissionalismo deste trabalhador. E no final, o subsistema de controle, que é aquele que verifica o desempenho, ali que a avaliação de desempenho fica mais focada, né? Então, tudo aquilo que se investiu, a forma que se aplicou essa pessoa na empresa, tem que ser avaliado, repensado e revisto constantemente pela empresa. Para um melhor entendimento de como chegamos até aqui no século XXI, eu trouxe para vocês uma retrospectiva histórica sobre a administração de RH no Brasil. Então, começamos lá na década de 30, na República Velha, quando a questão social era uma questão de polícia. Então, as pessoas não podiam se aglomerar nas esquinas para conversar, porque isso era motivo de prisão. Havia, então, uma imposição coercitiva da disciplina. O governo e a polícia controlavam profundamente o que acontecia no mercado. O que acontecia, então, na gestão de recursos humanos, né? Era uma questão contábil, saber, as pessoas eram um número que tinha um custo no seu trabalho. Havia um aparato técnico, né, que chamavam de mesa de colocação, e um livro de escrita de pessoal, onde se registrava os funcionários da empresa, o que eles faziam, nome, endereço, esse tipo de coisa. No período seguinte, que vai da década de 30 até a década de 50, nós temos a ditadura de Getúlio Vargas, né, em que houve uma intervenção do Estado em todas as instâncias da vida política, econômica e social. Houve, então, uma incorporação no mercado de trabalho urbano, de trabalhadores rurais, ou seja, houve uma migração das pessoas do campo para a cidade nesse período. O que aconteceu, né, na gestão de recursos humanos? Aí surge a consolidação das leis do trabalho. A CLT é implantada por Getúlio Vargas em 1934. E se cria a figura do chefe de pessoal, era o cara que controlava as pessoas nas organizações. Também a perspectiva era extremamente burocrática e disciplinar, né? E todo mundo tomava decisões sobre pessoas baseado nas regras. No período que vai da década de 50 até a década de 70, nós temos o segundo governo de Getúlio Vargas, né? E houve, então, uma forte consolidação da ação do Estado como produtor de insumos básicos. Aí começa a industrialização no Brasil, as indústrias de base o governo implanta, né? As refinarias de petróleo, as fundições de aço, né? E no governo do Juscelino Kubitschek, no final da década de 50, entram as empresas multinacionais, a indústria automobilística, a Volkswagen, a Chevrolet, a Ford, entram nesse período. No governo de João Goulart, houve uma grande liberdade de ação sindical e isso teve uma repercussão que nós sabemos, né, com a implantação do regime militar, manutenção dos sindicatos sob o controle do Estado. Então, os sindicatos ficaram sob a tutela do Estado a partir de 1964, 31 de março de 64. O que acontece no RH, né? Uma maior complexidade tecnológica e organizacional com a vinda das multinacionais para o Brasil, que até então não existia. Então começa uma ênfase na formação da mão de obra técnica, o pessoal precisava se especializar para trabalhar na indústria automobilística. Importação, então, de modelos de gestão de pessoas, principalmente americanos e japoneses. Criação da área de cargos e salários, porque as empresas começam a ficar mais complexas, o número de funcionários começa a crescer muito, tem planos de carreira, mas permanece ainda um enfoque burocrático e micro nas organizações. O próximo período vai da década de 70 até a década de 80, né, onde começa uma crise mundial do petróleo, a OPEP se reúne e resolve passar o barril de petróleo de $2 para $40, e isso provoca um problema mundial, né? Houve um grande aceleração, do processo inflacionário no nosso país. A inflação chegou na década de 80 a 40% ao mês. Então isso provocou uma recessão econômica gigantesca. Surgimento de um novo sindicalismo, aí começa as bases do Partido dos Trabalhadores, né? Movimento de direta já, redemocratização do país e a promulgação da nova Constituição, né? Houve, então, na questão de recursos humanos, a preocupação com a qualificação gerencial. Então, se preocupou com
a capacitação do pessoal de nível um pouco mais alto na organização. Uma grande ênfase nas relações trabalhistas e negociação sindical, né? Isso foi uma tradução da visão do conceito de relações industriais e uma tentativa de adotar estratégias participativas, né? Nos círculos de controle de qualidade, no delegado sindical dentro da organização, e uma ênfase na política salarial e nos planos de benefícios. Aqui os benefícios tomam muito impulso. No período da década de 90, né, o governo Collor, houve confisco bancário, abertura da economia, né, tecnologia começou a entrar no Brasil, mudanças na organização e na gestão dos processos produtivos, novas tecnologias produtivas, um grande aumento de desemprego, privatizações de organizações governamentais, uma informalização, uma precarização das relações de trabalho, muito trabalho informal. O trabalho informal cresceu absurdamente no nosso país. O que acontece então na gestão de pessoas? Esforços para entender e influenciar o negócio da empresa, ou seja, os trabalhadores começaram a fazer parte do planejamento estratégico das organizações. Uma tentativa de abandonar o discurso romântico de RH e concentrar-se em resultados, quer dizer, a empresa tem que ter lucro. E atuação com mais pragmatismo, baseado em definições, em conceitos pragmáticos, para atingir os seus resultados. Finalmente, no período dos anos 2000, começo do século XXI, nós temos um ambiente de forte globalização e, com isso, de grande competitividade no mercado. Na gestão de pessoas, uma concentração na visão da administração por competências. Então, as pessoas, nesse período que nos abrange agora, estavam sendo avaliadas e valorizadas nas organizações por suas competências. Depois nós vamos ver que houve um modelo, né, de estrutura de habilidades e competências nas empresas. E uma questão da trabalhabilidade e da empregabilidade, né? Muitas empresas começaram a sair do mercado ou mudar de ramo de atividade, mas por uma questão de responsabilidade social, se preocuparam em promover trabalhabilidade e empregabilidade aos seus funcionários, ou seja, a pessoa precisa estar apta no mercado para assumir outros tipos de atividade, né? Saber fazer outra coisa, saber praticar outras atividades que lhe deem sustento no mercado. A partir de agora nós vamos ver os principais processos. Vou dar só uma palhinha, porque isso vocês já devem ter visto na disciplina de gestão de pessoas ou de administração de pessoas, sobre os principais processos da área de recursos humanos. O número 1 é a provisão, como eu falei lá no começo, né, naquela lâmina que mostrava uma visão num pentágono. Então, provisão é o processo responsável pela busca de pessoas no mercado, né, de recursos humanos. E a sua escolha e introdução na empresa, né, atrair, filtrar e escolher as pessoas que farão parte da organização, inclui o quê? Uma pesquisa do mercado de recursos humanos, então as pessoas que estão disponíveis no mercado para trabalharem na nossa empresa, estejam elas trabalhando ou não. Uma questão de planejamento de recursos humanos, então o que a empresa realmente necessita para um período próximo, médio e mais distante, que competências essas pessoas têm que ter, o que se espera que elas façam na nossa empresa, e o processo de recrutamento e seleção, que, a meu ver, é um dos mais fundamentais e importantes na empresa, porque é aqui que todos os problemas na gestão de pessoas começam, né? O processo de avaliação é a ponta final e o processo de recrutamento e seleção é a ponta inicial. O número 2, como nós já vimos anteriormente, é o processo de aplicação, né? Ou seja, de colocação das pessoas na empresa. É o processo que cuida, então, do posicionamento e da aplicação das pessoas em cargos, funções, atividades na organização. O que as pessoas vão fazer aqui na nossa empresa. Isso inclui o quê? A análise e descrição dos cargos. Então, se a organização não tem esse trabalho de análise e descrição dos cargos, fica muito difícil colocar as pessoas no cargo mais apropriado. Aqui, vem a avaliação de desempenho, né? Que faz parte também lá do controle. Então, se eu não apropriei o nosso funcionário na posição mais adequada, ele pode ter um problema de desempenho. Um programa de desenvolvimento de carreira, a gente pensa aqui no processo de aplicação.
E a movimentação interna de pessoal, ou seja, as promoções horizontais e verticais, são pensadas aqui dentro desta área. O número 3 é o processo de manutenção de RH. Esse processo é responsável pela manutenção, ou seja, por segurar, por manter as pessoas que trabalham na nossa organização. Ou seja, compatibilizar as pessoas disponíveis e as posições a serem preenchidas. Por que isso é importante, né? Gente, o custo de recrutamento e seleção é muito alto e o custo de demissão de um funcionário também é alto. Então, a empresa deve procurar manter as pessoas o máximo de tempo possível, porque esse custo é diluído por este tempo. Para fazer a manutenção de pessoas, para manter as pessoas na nossa empresa, é necessário, né, se preocupar com o processo de remuneração, ou seja, se há um descontentamento com a remuneração, provavelmente nós vamos perder pessoas qualificadas. Também a questão dos benefícios, muitas vezes os benefícios são mais importantes do que a remuneração. Uma questão também de higiene e segurança no trabalho, se as pessoas trabalham num local muito insalubre, também a rotatividade pode aumentar. E uma questão de relações trabalhistas, isso tudo pode ajudar a manter as pessoas na empresa. O processo número 4 é o que nós chamamos de desenvolvimento de recursos humanos. Então, é aqui que se cuida do gradativo aperfeiçoamento e da melhoria das qualificações, das habilidades e competências das pessoas que fazem parte da nossa empresa. Ou seja, se prepara e se desenvolve essas pessoas para trabalhar com as atividades necessárias. Isso inclui o que? O treinamento e desenvolvimento de pessoas, o desenvolvimento gerencial e o DO, desenvolvimento organizacional. Para quem não se lembra, isso aí é conteúdo lá da TGA. Então, nesse momento, os gestores de RH dessa empresa estão preocupados com o crescimento das pessoas e com as competências que devem melhorar a qualidade dos produtos e dos serviços que a nossa organização oferece à comunidade. Então, isso aqui é uma área muito importante, porque toda a qualidade do produto e do serviço é oriunda dessa área aqui. O próximo processo chamamos de monitoramento ou controle, como eu falei lá para vocês no início, né, de recursos humanos. Essa área cuida de todo o sistema informacional, das informações gerenciais sobre recursos humanos, né? Saber o que são e o que fazem as pessoas, quais são as suas competências, quais são as suas capacitações, né? Nessa área estão inclusos os registros e os controles de toda a atividade profissional das pessoas na nossa empresa. Isso é através, logicamente, de um banco de dados bem estruturado de livre acesso aos gestores. Isso dentro de uma visão de sistema de informação gerencial, ou seja, em todos os níveis gerenciais esse banco de dados é acessado. Também isso promove e oportuniza a auditoria de recursos humanos e uma possibilidade final de um balanço social, ou seja, que implicações a nossa organização está trazendo para a comunidade. Tudo isso é nessa área aqui. Penso que seja importante relembrar para vocês que todos esses subsistemas do processo de gestão de pessoas, né, são interrelacionados e interdependentes, ou seja, se tem uma perspectiva sistêmica entre esses sistemas. Tudo que acontece no recrutamento e seleção tem implicação em todas as outras áreas e vice-versa. Todos os processos estão completamente conectados. E a sua interação faz com que qualquer alteração que haja num outro subsistema provoque influência sobre os demais. Então, tudo que acontece no treinamento, tudo que acontece no recrutamento, tudo que acontece na avaliação de desempenho tem repercussão em todos os processos, né? E isso realimenta novas influências nos outros e assim sucessivamente, ou seja, é um processo contínuo. Todo esse sistema complexo, né, é contingencial, ou seja, ele se adapta ao que acontece no momento, atendendo a essas necessidades. Ele é situacional, tem que atender ao momento, as variáveis, aquelas que nós vimos lá na primeira lâmina, né, sociais, econômicas, políticas, porque isso influencia diretamente, essas variáveis influenciam a nossa empresa diretamente, né? Isso varia conforme as empresas, depende do modelo de negócio, do local onde ela está inserida, etc. E depende de fatores ambientais, organizacionais, humanos e tecnológicos, principalmente hoje em dia. Apesar desses subsistemas serem interdependentes,
Isso não significa, não quer dizer que se um mudar numa direção, né, os demais também tenham que ir na mesma direção e na mesma medida. Pode haver algum descompasso ou alguma diferença de percepção entre esses subsistemas que não permitam que isso ocorra coerentemente, vamos dizer assim. Mas afinal de contas, professor, qual é o objetivo da gestão de pessoas, da administração de recursos humanos? Olha, o que se busca nesta área é obter um nível satisfatório de produtividade em qualquer organização. Então, por que a avaliação de desempenho é tão importante? Porque é através dela que nós verificamos se o nível de produtividade foi atingido, né? Operacionalmente, né, o que se busca é atrair do mercado externo de trabalho pessoas capacitadas ou com grande potencial para satisfazer os requisitos ocupacionais atuais ou principalmente os futuros da nossa empresa. Eu sempre faço uma analogia, né, que a gente tem uma empresa que produz mel e para produzir mel se precisa de abelhas, então eu tenho que atrair abelha para a minha empresa. Mas quando eu boto um pote com mel, eu atraio, além das abelhas, muitos outros insetos, ou seja, as pessoas que não estão adequadas, não estão capacitadas e nem têm potencial para produzir mel. É mais ou menos um enfoque analógico desse tipo. Também a gestão de pessoas busca manter essas pessoas que são as mais produtivas, as mais competentes, durante um período muito bom de tempo, né, dando uma contribuição produtiva que seja satisfatória para a empresa. Além disso, a gestão de pessoas de uma empresa qualquer motiva essas pessoas para que consigam atingir constante e permanentemente níveis satisfatórios de desempenho. Então, avaliação de desempenho é a tradução de tudo isso aqui da área de ARH. Para que a área de gestão de pessoas, então, consiga atingir o seu objetivo, antes dessa etapa é necessário fazer um trabalho de planejamento dos recursos humanos. Então, o objetivo do planejamento de RH é definir a quantidade e a qualidade, né, as pessoas que vão trabalhar, os recursos humanos necessários para que a organização consiga atingir os seus objetivos e as suas metas. Além disso, esse planejamento busca garantir um número, o quantitativo principalmente, e os tipos certos de pessoas, né, na nossa organização. Elas têm que estar lá para poder ser utilizadas da maneira mais produtiva possível. Então, planejar RH é fundamental. Há algumas condições, né, necessárias para que se possa proceder no planejamento de RH em qualquer empresa. Então, para isso, número 1, é necessário conhecer os planos de negócio da empresa. Se eu não sei para onde a empresa está indo, eu não posso planejar pessoas. Então, qual o direcionamento, de que negócios pretende participar, de que ramo, de que atividade, de que área geográfica, o que se espera com o crescimento, né, no futuro, a expansão, o percentual de expansão, em função também de todo o ambiente econômico, social e político. E, além disso, uma análise da situação atual, né, dos seus recursos humanos sob o ponto de vista de quantidade e qualidade. Então, o planejamento já prevê um conhecimento prévio daquilo que se dispõe atualmente na organização. Então, vejam bem, para fazer o planejamento é necessário ter uma série de informações, né? E com essas informações sendo analisadas, se faz uma estimativa da demanda presente e futura sobre a qualificação e a quantidade de recursos humanos que serão necessários para se manter no mercado. A diferença entre as pessoas necessárias e as que estão disponíveis define, então, a necessidade pessoal da organização. É uma análise complexa que exige qualificação e uma aprovação da diretoria de qualquer organização. É uma análise bem profunda, porque disso depende a produtividade e a qualidade dos produtos e serviços que nós vamos oferecer atualmente. Então, imaginem o seguinte, né? O planejamento está sendo executado, se tem todas essas informações, e se vai, então, fazer uma previsão de demanda. Isso levando em consideração o mercado de trabalho. Então, a previsão de demanda é uma estimativa das necessidades pessoal. E deve ser feita com base nos planos, no planejamento estratégico da organização. O crescimento projetado de vendas futuras, ampliação da capacidade de produção, mudanças de tecnologia, etc. Bem como nas previsões da rotatividade pessoal. As empresas já sabem
esse percentual de pessoas que entram e saem num período de 1 ano. Questões de demissões, de aposentadorias, mobilidade interna, ou seja, promoções, transferências de área. E toda essa previsão tem que contemplar não só o número de pessoas, como também os diferentes tipos de qualificação exigidos. Então vejo que esse controle é bastante complexo, exige um banco de dados bem intercomunicado para que não se busque pessoas fora da organização antes de oferecer oportunidades para quem está trabalhando nela. E finalmente, mas não menos importante, no planejamento de recursos humanos, as previsões de suprimento, ou seja, de recrutamento e seleção, de buscar no mercado as pessoas que vão atender a essas necessidades atuais ou previstas para o futuro, né? Então, é necessário fazer uma análise da oferta de mão de obra no mercado de mão de obra, no mercado de recursos humanos, no mercado de trabalho, e a organização leva então em consideração o número e a qualidade dos funcionários atuais, ou seja, o que eu tenho internamente para ofertar para as diversas vagas que estão sendo abertas ou que vão abrir para o futuro, assim como a disponibilidade de oferta externa. Então, se faz um comparativo entre o que nós temos de oferta interna, o que o mercado oferece e as previsões de crescimento e desenvolvimento tecnológico, de capacidades e competências, e aí se busca isso no mercado. Assim, então encerramos essa parte.